Bom, senhores, vamos entrar na pauta. As atas foram entregues nos gabinetes? Depois, como a gente está com uma série de atas online, vai ser entregue tudo nos gabinetes, para Vossas Excelências. Primeiro projeto da pauta, VETA integral, número 019 de 2020, de autoria do prefeito. VETA integral, autógrafo de lei número 036, oriundo do projeto de lei número 266 de 2019, de autoria do vereador Paulo Magalhães, que autoriza a instituição do serviço táxi-lotação no município de Goiânia e revoga a lei número 5.467 de 79. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade do veto. O relatório do vereador Wellington Peixoto foi pela manutenção do veto. Em discussão, doutora Cristina, para discutir. Bem, bom dia, vereador Paulo Divino, Zander, vereador Anderson Salles Bocão, vereadora Priscila, Tatiana e Wellington remoto e Leia Kleber, e a presidente da CCJ, a vereadora Sabrina Garcês. Bom, quero comemorar nossa retomada de sessões presenciais, num momento tão difícil da humanidade, passando por essa crise de saúde sanitária e uma crise de governança também, um momento em que nós temos que repensar as nossas formas de governo e a condução que está sendo encaminhada à nossa humanidade. Em relação a esse projeto do vereador Paulo Magalhães, eu fiz de maneira virtual e de maneira telefônica, consultas a vários taxistas, líderes aí, já há muitos anos do movimento de táxi, e como o senhor mesmo relata, houve uma redução dos ganhos, uma readequação aí do serviço de táxi, e a grande maioria concorda com esse projeto do táxi compartilhado, táxi lotação. Por isso, eu me coloco à disposição para fazer um voto em contrário pela derrubada do veto. Obrigado, Cristina. Vereador Anderson Salles Bocão. Bom dia, presidente. Bom dia. Está desligado. É o verde. Aqui é o contrário de lá, né? Porque o verde é melhor, né, Zander? Goiás, né? Bom dia, Zander. Bom dia, Divino, Paulo Magalhães, nossa presidente Sabrina, doutora Cristina, Priscila, TJ. Bom dia aos que estão de forma remota, nosso líder do prefeito, vereador Wellington, e a nossa amiga, grande amiga, Leia Kleber. Eu quero dizer que eu acompanho o voto em separado, contrário, porque eu já tinha dado a palavra, e o Paulo Magalhães, vereador, tinha me pedido isso, e eu vejo que a luta que o senhor traz para essa casa nesse projeto é uma luta justa, geração de emprego e renda, assim, está olhando essa questão da pandemia, e eu não sou homem de voltar atrás no que eu falo. Então, eu quero acompanhar o voto, junto com a doutora Cristina, pela derrubada do veto. Obrigado. Bom, bom dia a todas e a todos, Eu já até tinha feito compromisso com o Paulo de fazer o voto em separado, mas a Cristina vai fazer e vou acompanhar. Eu também entendo essa matéria, não entendo essa matéria como uma matéria de governo, entendo essa matéria como uma matéria de propriedade do vereador que propôs, na minha opinião, inteligente, como é a da Sabrina, de colocar as vans aí para poder atender a população. Eu não entendo o protecionismo que existe com relação ao transporte público, e entendo, principalmente chegando perto das eleições. Então, eu entendo bem o que é isso. E toda vez, repito, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho um problema. Uma hora eles vão arrumar uma mulher pelada para vir me abraçar e falar que eu agarrei ela, quando não tiver jeito de falar outra coisa. Então, Paulo, pois é, uma pitbull, Então, eu particularmente acho que a matéria é pertinente, principalmente para o momento, que nós sabemos. Eu estou preocupado, primeiro, porque a população em geral e até os órgãos de imprensa estão minimizando o momento que nós estamos vivendo com relação à pandemia. Os distanciamentos acabaram, prova disso está aqui. Nós não temos distanciamento nenhum aqui, está zero. Nós nos propusemos a voltar. E tudo que a gente faz, é claro que todo mundo anda, precisa trabalhar, a gente defende algumas questões que precisam voltar a trabalhar, mas tudo que a gente faz para proteger, no máximo que a gente pode, a gente e a família nossa,
aqui mesmo nós estamos jogando fora. Então, eu vou votar favorável à matéria de Vossa Excelência. Vereadora Priscila, com a palavra. Eu também parabenizo a atuação do vereador Paulo Magalhães. Também entendo que seja uma matéria que deve ser discutida e aprovada por quem representa o povo. Todas as vezes que reflito hoje sobre os maiores problemas da nossa cidade, eu não consigo deixar de colocar o transporte público em primeiro lugar. Porque a violência, nós estamos sujeitos a senti-la ou não. As unidades de saúde, quem às vezes passa um ano sem ir numa unidade, ela também não vai sentir o problema. Mas o transporte público ele é diário, ele é uma humilhação, uma violência, a má qualidade, onde o usuário ele não tem outra opção. Ele tem que usar de manhã, usar no final da tarde e pagando. Não é algo que é gratuito. A pessoa está pagando caro, muitas vezes tirando de lazer, de outras oportunidades na vida. E quando nós temos a oportunidade de apresentar alternativas para melhorar a qualidade desse serviço, nós não podemos nos omitir. Nós, vereadores, Ander, nós não podemos mudar a realidade, mas nós somos cobrados. Agora, o primeiro assunto que surge no problema de eleição, a revolta da população que é justificada, é transporte público. Mesmo a gente não tendo competência para agir, e já fizemos representação, esse mandato foi pautado aqui na Câmara para tentar melhorar o transporte público, mas nós estamos sendo cobrados. Então, cabe a nós, sim, apoiar o vereador Paulo, derrubar esse veto, porque o táxi lotação é uma realidade que pode melhorar o transporte. E outras, apoio, já dei várias entrevistas. Hoje, as vans do transporte escolar deveriam, sim, estar rodando na nossa cidade. É um absurdo isso não estar acontecendo. Os ônibus estão lotados e eles estão sem trabalhar. Então, você tem ali a necessidade com uma possível solução e não está sendo implementada. Cabe sempre a nós perguntar o porquê. Né? Por que tem uma classe desempregada sofrendo e um problema grave que pode estar levando muita gente a estar contaminado, a vir a óbito, e essa solução não ser autorizada. Em votação, voto em separado da vereadora doutora Cristina, pela aprovação, aliás, pela derrubada do veto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Eu gostaria de agradecer a compreensão e me dar força para que eu possa continuar trabalhando em favor de uma classe. Doutora Cristina, só na família minha esposa tem 2 taxistas, deixando de ser taxista, trabalhando até de pedreiro. Então, de forma que a situação é caótica e essa pandemia veio para derrubar todos. E nós queremos agradecer a todos que vão compreender. E amanhã eu gostaria de fazer um apelo aos taxistas que venham ao plenário. Parece que tem 100 vagas, né, ou 70 vagas no plenário, 70 para que possa acompanhar a votação em plenário. Agradeço a todos vocês, principalmente a doutora Cristina, a nossa amiga Priscila, o meu amigo Bocão, o Zander, o meu amigo irmão Crédito Fino, a Leia e a Tatiana, que realmente não entrou em ação, mas eu conto com o voto dela. Muito obrigado a todos. Obrigada, vereador Paulo Magalhães. Paulo. Licença, presidente. Paulo, estou aqui, votei aí com o seu projeto, eu ia te ligar pessoalmente. Muito obrigado. Mas você cada dia, Paulo, está se mostrando um vereador grande e preocupado realmente com o povo dos que mais precisa. A questão do transporte é latente, esse projeto seu é excelente. Você conta comigo para derrubar o veto aqui no plenário, em todo quanto é lugar. Muito obrigado. E vai ser um projeto que a população vai apoiar muito. Que Deus te dê muita saúde. É isso. Próximo projeto à pauta, projeto de lei número 410 de 2019, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que concede isenção do pagamento de tarifa de transporte público municipal para candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, nos dias da realização de provas. O parecer jurídico, ante o exposto, do processo será convertido em diligência à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade,
a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, para se manifestarem sobre a proposição em questão. A CCJ oficializou as diligências nos dias 12 de dezembro de 2019, dia 10 de março de 2020 e dia 1º de junho de 2020. Os órgãos aqui mencionados não se manifestaram. O relatório do vereador Wellington Peixoto foi pelo arquivamento. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vereadora Tatiana Lemos, com a palavra. Bom, eu peço o apoio de todos para esse projeto, porque, gente, esse pessoal, essa juventude, esses estudantes que fazem, trabalham, estudantes que precisam ir de ônibus e que muitos não têm condições de pagar essa passagem. Nós já temos aí o passe livre estudantil para aqueles que estudam, e são meninos que estão indo fazer um sonho, realizar um sonho, com tantas as dificuldades. Alguns não trabalham, outros trabalham o dia todo e estudam nas horas vagas. Então, assim, eu acho que eu não preciso nem ficar defendendo esse projeto, pelo que eu conheço de cada um aqui, todos apoiem que nesse dia, um dia ou 2 dias que sejam, esses alunos da rede pública que usam transporte coletivo, ninguém usa hoje em dia transporte coletivo porque quer, a gente sabe a porcaria que eles possam ter a passagem liberada para eles fazerem essa prova. Mais um estímulo, né, de todos nós, da sociedade, para que eles estudem. Então, eu peço o apoio desse projeto. Passa para mim. Eu queria dar um pitacozinho para mim dizer a Tatiana que eu parabenizo você pela iniciativa. Justamente as pessoas que têm um poder aquisitivo, Zander, eles fazem cursinhos em escolas particulares, Zander, e tem dinheiro para isso, e eles vão participar de um evento, Zander, que o pobre, o trabalhador, não tem condições. Então, realmente, não tem financeiramente. Eu acho que 2 dias de exame, eu acho que não vai quebrar as empresas. Eu estou de acordo com o pensamento da Tatiana e acho que toda a bancada aqui vai votar de acordo com a nossa consciência. Fazer um voto separado? Voto separado, vereadora Priscila. Vereadora, até compartilhando aqui o estudo do vereador Bocão sobre as razões que o vereador utilizou para pedir o arquivamento, inclusive, acho até sem justificativa, porque as razões que ele elencou aqui, elas podem ser facilmente, quem tem que resolver isso é a CMTC, não é nós, vereadores, no projeto de lei, que vamos determinar quem vai pagar ou não essas tarifas. Então, eu quero fazer um voto em separado para que a matéria possa prosperar, pela aprovação. Em votação, voto separado da vereadora Priscila TJ pela aprovação do projeto. Aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Declaração de voto, vereador Anderson Salles. Minha amiga Tatiana, está escutando? Tatiana, se não tiver... Estou sim, estou aqui, querido. Dizer que aqui na CCJ, minha amiga, você tem voz e vez para discutir, debater qualquer projeto que você apresentar. Tá? Parabéns pela atitude sua. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde, tá? Próximo projeto de lei, número 012 de Obrigada, 2020, de autoria do vereador Emilson Pereira, que institui o programa Escola para Todos, que oferece vagas para crianças na rede particular de ensino mediante parceria público-privada e dá outras providências. O parecer jurídico determinou que essa matéria não pode prosperar. O relatório da vereadora doutora Cristina diz que a proposição não impõe obrigação ao chefe do Poder Executivo, nem tampouco às instituições particulares, uma vez que somente escolas de educação infantil particulares interessadas poderão firmar tal parceria. Seu voto foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 8 de julho, o vereador Anderson Salles solicitou o pedido de vista sobre a matéria. No prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Em discussão.
Bem, a exemplo do projeto anterior, que é de autoria da vereadora Tatiana Lemos, esse também do vereador Emilson Pereira, tratam de tema que é fundamental para a nossa sociedade, que é a educação. Como o projeto do Emilson não impõe nenhum gasto, nenhum custo para o executivo, ele abre uma possibilidade de se firmar convênios. Eu não vejo que haja óbice jurídico ou até de espaço de ação. Eu vejo que esse espaço também pode ser de atuação dessa casa, né, do Legislativo, por isso voto aí pela aprovação do projeto. Posso dar um pitaco, sim? Eu gostaria de parabenizar o Emilson. No Japão, eles pagam para que a criança possa estudar. Aqui, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para deixar a criança estudar. Então, escola para todos é obrigação do governo. Educação, saúde e segurança é obrigação do governo. Então, de forma que o Emilson está de parabéns. Se eu pudesse votar, seria favorável aqui, mas em plenário estaria com ele. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O projeto número 030 de 2020, do vereador Carlinhos Café, foi retirado da pauta. Próximo projeto de lei número 059 de 2020, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera o artigo 4º da lei número 8.216 de 2003, que regulamenta o comércio farmacêutico e fixa outras providências. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade. O relatório da vereadora doutora Cristina foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 8 de julho de 2020, o vereador Wellington Peixoto solicitou o pedido de vista sobre a matéria. No prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Em discussão. Para discutir, vereadora doutora Cristina. Eu gostaria, na verdade, de fazer um esclarecimento para todos os meus pares. Essa propositura do vereador Anselmo, é um vereador que é farmacista, né, de que nas farmácias possa ter o oxímetro para medir o nível de oxigênio circulando no sangue. Então, aí sabido que abaixo de 90% há uma preocupação. Acima de 90%, e claro, chegando perto dos 100%, a pessoa está ótima. Nesse momento de pandemia, onde o nível de oxigenação é importante ser mensurado, eu vejo que ter essa possibilidade na farmácia é um ganho positivo para esse momento e também para quem quiser fazer essa mensuração. Na época da pandemia está mais exacerbado, mas quem tem problema circulatório, quem tem problema respiratório, é sempre bom saber a sua taxa de oxigenação. Nem todo mundo consegue comprar um oxímetro. Muitas pessoas compram, têm em casa, podem medir, mas muita gente não. Então, seria como mensurar também temperatura, pressão. Eu vejo que traria bons frutos agora e de forma permanente também. Quero dar um pitaquinho. O vereador Paulo Magalhães com a palavra. Quero parabenizar o amigo Anselmo e dizer, doutora Cristina, antigamente havia nas farmácias... Só assim... Antigamente havia Vereador Paulo, depois vereador Wellington Peixoto. Antigamente havia nas farmácias aquela medição de pressão, aquela borrachinha que é o único que realmente eu confio, e realmente as pessoas chegavam lá, poderia também o farmacêutico ter lá uma pessoa apropriada para dar uma injeção na pessoa que às vezes não tem tempo de correr até o hospital. Então eu acho que tudo que for para salvar a vida nós devemos acatar dentro das realidades, dentro da lei, dentro das condições. Então, de forma que eu quero parabenizar o Anselmo Pereira, salvar vida é grande importância no momento que nós vivemos. Só para complementar, quando eu pedi vistas, a Cremego me mandou um relatório, expôs por que eles são contra. Então, assim, os médicos eles não concordam da forma que está no projeto. Eles têm medo de que eles façam o uso do oxímetro e já façam a receita ali, já não vamos dizer medicar, né, mas indicar um tratamento. Então, eles são contra
eu pedi vista e entrou essa questão do recesso, não deu para que eu colocasse o parecer. Eu queria mandar para cada vereador o que a CREMEG me mandou, e para depois nós fazermos a votação. Então, eu queria pedir vistas mais uma vez e enviar para vocês o relatório que eles me enviaram. Cabe mais um pedido de vistas. Em votação, o pedido de vistas do vereador Wellington Peixoto. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas. Qual tipo de contribuição, né? Ele não teve tempo, mas... Projeto de lei número 068 de 2020, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que institui a campanha de conscientização da amputação denominada Abril Laranja, mês de prevenção da perda de membros no município de Goiânia. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade. O vereador Anderson Salles votou pela aprovação. Em discussão. Tem meu voto. É porque eles confundiram com o Junho Laranja, que é o das queimaduras, só que o propósito é outro, né, em relação à conscientização da amputação, e foi o próprio pessoal da associação que solicitou isso, junto com uma campanha nacional que já é pré-existente, que já é dessa cor. Mas é para a gente unificar com uma campanha nacional. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 098 de 2020, de autoria do prefeito, que autoriza a cessão do uso de área pública. Parecer jurídico foi pela constitucionalidade, o relatório do vereador Wellington Peixoto foi pela aprovação. Essa área pública em relação à AGR, inclusive o presidente da AGR me ligou, muito preocupado, né, pedindo que se a gente pudesse fazer uma análise com mais rapidez desse processo, para a construção da AGR, então está sendo cedida essa área pública municipal para esse órgão. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. A senhora pode me explicar para que serve a GR? Se alguém souber, por que A serve a GR GR? porque foi criada, não existia Mas a senhora órgão sabe de para que regulação. serve? Assim, eu vou votar favorável. Gosto muito do Paulo César. O Paulo César é um cara... Nunca precisei dele, mas assim, as 2 ou 3 vezes que eu conversei com ele, é um cara bacana. Mas eu só vejo o Paulo César quando é para votar alguma coisa desse interesse, que ele senta ali do lado, nas cadeiras ali. Fora disso, eu não sei para que serve a GR, Divino. Tem 7 anos e 6, 7 meses que eu estou aqui na Câmara, como vereador. Não sei para que serve, de verdade. Então, assim, se alguém de vocês depois puder olhar para mim, ver aí, porque eu talvez possa ter um conhecimento maior, não sei para que serve. E acho que muitos de nós aqui não sabemos. Mas vou votar favorável. Bom, talvez você sabe, Wellington. Você sabe eu não vou, eu não vou defender o passo, nem até porque, enfim, a última coisa que eu quero é fazer uma defesa do passo municipal. Mas eu entendo muito a importância desses órgãos reguladores. Em Goiânia foi criada recentemente, então a gente está criando o fundo da GR, inclusive com a mudança em relação aos contratos da Saneago, para ter a sua sede, para a gente poder efetivamente fazer uma fiscalização dessas empresas que prestam serviço aqui no município de Goiânia. Eu não sei politicamente se a GR está fazendo o seu papel, mas o papel das agências reguladoras, elas são fundamentais na nossa democracia. Pois é, eu quero entender para que serve a GR. A pergunta é essa, eu entendi o que a senhora falou. Por exemplo, foi discutido o processo, eu votei na legislatura passada, a respeito do aumento, da concessão da Saneago. Nós temos um membro no que foi discutido, porque o que eu sei que foi discutido com relação ao novo contrato com a Saneago, a Câmara não participou de nada. 0. Então, assim, eu só queria depois entender, viu, Sabrina, para que serve. Mas gosto do Paulo César, acho que ele está até desperdiçado lá. Pedi para o vereador Wellington explicar melhor, vereador Zander. Eu ia pedir justamente isso, didática, às vezes eu não fui tão didática assim. Com a palavra, líder. Caiu.
Especificamente, realmente, eu não sei explicar bem, não. A gestão passiva, sinceramente. Sabe que o que estão fazendo, todos os controles, o que a Saneago, por exemplo, está fazendo, quais são as redes, o que falta em Goiânia. Esse controle que deveria ter uma participação maior dos vereadores, eu acho que o vereador teria que ter uma cadeira lá para controlar, e isso não acontece. Então, realmente fica muito vago e a gente não sabe realmente o que está acontecendo lá na GR. Eu gostaria de dar um pitaco. Ô, Elton, eu queria falar com você o seguinte, meu irmão. A regulação seria também importante contra o roubo da energia elétrica que acontece no nosso estado. Também as empresas de comunicações, que é realmente um verdadeiro absurdo. Então, de forma que a GR poderia funcionar em cima de tudo isso. A água também é muito cara para quem realmente precisa, principalmente a classe trabalhadora. Então, de forma que ela deveria começar a trabalhar mostrando isso. O doutor Paulo César é uma pessoa muito competente e tenho certeza. Se realmente essa área for para construir essa sede, eu realmente acho que deve ser aproveitado pela competência que ele tem. Mas gostaria de esclarecer a vocês que hoje eu me estranhei muito, doutora Cristina, ao abrir o Jornal Popular, Sabrina. O Tribunal de Contas dos municípios está comprando uma área ao lado de 1 milhão e pouco para acrescentar o Tribunal de Contas do município, que também, essa eu faço questão de dizer que não vale para nada, a não ser para aproveitar os políticos final de carreira, para dar um emprego a ele e a familiares dele. Então, de forma que é um dinheiro mal gasto no Tribunal de Contas do município. Vereador, inclusive, é um absurdo. Eles estão chegando, né, nos proprietários e falando, se vocês não venderem, serão tirados à força, nós vamos tirar vocês pela justiça, porque é uma questão municipal, que é uma questão de um bem maior, e isso não é verdade. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas que estão trabalhando lá, não justifica nem essa sede desse tamanho. Eu acho que realmente eles tinham que sair, mas para um lugar menor. Então é um absurdo o que eles estão fazendo, aliciando os proprietários. Eu acredito que já adquiriu vários imóveis e estão querendo adquirir outros, e com preços menores e ameaçando os proprietários. Queria discutir, presidente. Vereadora Tatiana Lemos com a palavra. Eu quero parabenizar aí todos os colegas que se manifestaram em relação à GR. Realmente, né, o Paulo César é uma pessoa séria, nós sabemos disso, né, isso todos nós concordamos. Agora, realmente, a AGR, nós não estamos vendo a AGR cumprir um papel fiscalizador. Cadê a AGR quando a Saneago está distribuindo água suja e barrenta para a população? Né? Cadê a AGR para fazer valer a lei do município de Goiânia, que é proibido cortar água e energia em véspera de final de semana e feriado? E mesmo assim, alguns estão sendo cortados de alguns. Então, acho que é válido, né, nós apoiarmos a GR ter sede própria, excelente, inclusive é bom até para os cofres, né, porque quando a entidade tem sede própria, ok, mas nós também queremos que a GR nos informe sobre o que está sendo feito em relação à cobrança e fiscalização de órgãos, como, por exemplo, a Saneago, que foi dito aqui. Então, concordo com todos, parabéns, o nosso papel é esse mesmo, e a GR tem que nos informar melhor como está sendo desempenhado o papel dela. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não está de inclusão aqui, vereador. Essa pauta parece fake, parece que tem mais inclusão que pauta. Projeto de decreto legislativo, número 018 de 2020, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Cristiano Patrício Póvoa. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade, o relatório do vereador Wellington Peixoto foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, foi solicitada uma série de pedidos de inclusão. Eu vou
Acredito que não tem nenhum de grande repercussão aqui. A gente vai analisando a um, se vocês acharem. Ok, perfeito. Pedido de inclusão do projeto de lei número 363 de 2020, número 1705 de 2019, número 777 de 2020, número 357 de 2020, número 574 de 2020, número 226 de 2019, número 032 de 2020, 391 de 2019 e projeto de lei número 83 de 2020. Em discussão, pedido de inclusões. Eu gostaria de dar um pitacozinho. Só votar esses pedidos de inclusões? É só para inclusão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Primeiro projeto de lei número 047 de 2020, de autoria do vereador Álvaro da Universo, que dispõe sobre o programa Escola Vive, a transferência de recursos financeiros às instituições educacionais destinados à realização de serviços de manutenção predial no âmbito do Programa de Autonomia Financeira da Instituição Educacional, que foi instituído pela Lei nº 8.183. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade, o relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão. Bem, eu não relatei o projeto, não fiz a leitura, mas me parece que transferência de renda, transferência de recursos já é uma situação, né, que pode ter alguma barreira jurídica aí, até não é da nossa função, né, fazer essa transferência, né? Na verdade, é porque já existe esse programa, vereadora doutora Cristina, e eu acho que eu sei porque que o vereador Álvaro fez esse projeto de lei. Porque hoje, apesar de se dizer que as escolas têm autonomia, de maneira bem direta, a secretaria ela determina onde esse dinheiro vai ser utilizado. Então, a gente percebeu que os gestores, por mais que tenham autonomia, nessa atual gestão, a administração da secretaria tem feito a determinação para essas verbas, sem respeitar a autonomia escolar. Então, aqui o vereador Álvaro deixa bem claro, classificam-se como serviços de manutenção. Ele descreve os serviços que podem ser feitos com esse dinheiro. Então, já existe o programa. Isso, perfeitamente. Eu gostaria só de dizer... Dentro do que é a necessidade da escola, dentro do que é exatamente. Eu gostaria de dizer, doutora Cristina, é muito pouco o recurso que eles repassam. Né? É muito pouco o recurso que eles passam para as escolas. Não tem condições de fazer nenhuma reforma e nenhuma adaptação, nenhuma ampliação, nenhuma. Isso eu falo porque eu tenho frequentado vários CMEs e realmente não tem condições de... É muito pouco, 15 mil reais por ano, 20 mil reais por ano, é muito pouco, não existe. Você compra um saco de cimento hoje é 20 reais ou 25 reais, então não tem a mão de obra, não é toda hora que a CEINFRA pode dar ou a Comurg. Então, eu acho muito pouco recurso. Eu voto de acordo com o Álvaro nisso aí. Só um pitaco. Terminou, Cristina? Deixa eu só te falar. E também todas as alterações que são feitas no âmbito escolar, a escola só toma mediante a reunião com o conselho escolar. Então, são muito bem fiscalizados, Isso aí, a escola precisa de autonomia. Eu acho que se nessa direção, a gente vai estar dando o apoio à escola e os conselhos para definir de forma que atenda a população lá na ponta. Parabéns. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei. Próximo projeto, número 027 de 2019, de autoria do vereador Anderson Salles, que acresce dispositivos ao artigo 138A da Lei Complementar número 014 de 92, que institui o Código de Posturas do Município. O parecer jurídico foi constitucional. O relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto do vereador Anderson Salles.
Próximo projeto de decreto legislativo número 020 de 2020, de autoria do vereador Felisberto Tavares, que concede-lhe título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Cremildo da Silva Santos. O parecer jurídico foi pela aprovação. O relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de decreto legislativo. Próximo projeto, projeto de decreto legislativo número 03 de 2020, de autoria do vereador Paulo Magalhães, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Odair Fernandes da Silva. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade. O relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão? Quero só dar um pitaco, dizer que esse moço tem 40 anos, realmente prestando serviço musical ao Estado de Goiás. Ele pertence a uma banda de dança, de formatura, essas coisas. Como é que chama a banda dele? Ciclone. Inclusive, Banda eu estive Ciclone. na casa dele. Isso, então é uma E pessoa... Vossa Excelência já tinha passado lá. Eu conheço há muitos anos e é uma pessoa merecedora. E tinha vontade de ter um título de cidadão goiano. Agradeço a vocês. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei, número 085 de 2020, de autoria da vereadora Léa Clébia, que autoriza o Poder Executivo a antecipar os feriados municipais e dar outras providências. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade. O relatório do vereador Anderson Salles Bocão foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Uma questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Só Zander. termo até de ajuda à mesa. O projeto que nós votamos do termo de cessão de uso da área, a instituição que está sendo recebida, a concessão é ARG ou AGR? ARG. Porque foi dito aqui. AGR. Foi... A AGR é do Estado. Né? Projeto de lei número 226 de 2019, de autoria do vereador Isídio Alves, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade. O relatório da vereadora Léa Clébia foi pelo arquivamento, pois existe um projeto semelhante protocolado anteriormente. Em discussão, projeto de lei. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei, número 032 de 2020, de autoria do vereador Cabo Sena, que dispõe sobre a reserva de vagas em áreas de estacionamento para pessoas com dificuldade de locomoção decorrentes de doenças crônicas. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade. O relatório da vereadora Léa Clébia foi pela aprovação. Em discussão, o projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei número 391 de 2019, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que denomina a praça situada entre as avenidas Genésio de Lima Brito e Avenida Copacabana, situada no setor Jardim Balneário Meia Ponte, seja nomeada de Inês Maria de Jesus Xavier e da outras providências. O parecer jurídico foi inconclusivo. O relatório da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Só terminar a votação, os contrários se manifestem. Só para saber se houve realmente, se ele acolheu a assinatura dos moradores daquela região. O relatório da vereadora Tatiana foi pela aprovação. Acredito mas se que ela tiver, deve ter analisado. Se não tiver abaixo assinada, não pode ser aprovado. Não cumpriu a diligência e aí devolveu para a relatora. A diligência não foi cumprida. A relatora votou pela aprovação, vereador Paulo, mas Vossa Excelência tem razão na alerta que nos fez em relação eu vou ver a ele para pegar a assinatura. à falta de assinatura. Eu vou pedir vistas, então, do projeto? Sim. E
Na verdade, vamos fazer um voto separado para remeter o autor, para que ele providencie. Alguém pode fazer esse voto? Eu não posso. Vereadora Priscila, voto em separado para remeter os autos ao autor para que ele possa providenciar o abaixo-assinado. Que eles forem favoráveis ao voto em separado, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos mais um projeto também, pedido de inclusão da vereadora Leia Clébia. Eu queria fazer aqui um agradecimento. A gente só não pode fazer mais essa inclusão, vereador? Pode sim. Projeto de lei número 83/2020, da vereadora Leia Clébia, que determina a isenção de imposto sobre serviços às instituições de ensino durante o período de pandemia. Não, ausência de parecer jurídico, o relatório do vereador Anderson Salles Bocão foi pela aprovação. Eu estou com os autos aqui virtuais, que nós não conseguimos encontrá-lo, mas eu estou com os autos. Sabrina, presidente, Por favor, vereadora Leia. eu quero pedir assim, o apoio aos nobres pares, porque esse projeto é muito importante, né? É uma medida realmente auxiliar às nossas instituições de ensino. E nós sabemos que desde março o governo do estado suspendeu as atividades escolares, tanto na rede pública como na privada. E, na verdade, essa medida, ela afetou realmente, diretamente, a rede privada, que sofreram cancelamento de matrícula, atraso de pagamento de mensalidade, né? E ainda tiveram que adequar a estrutura para transmissão de aulas online, atendendo às diretrizes estabelecidas pelo governo. Então, por essa razão, por esse motivo, é que apresentei esse projeto de isentar as escolas do imposto sobre serviço, ISS, durante esse período de pandemia. Conversando com vários diretores, o reclame é muito grande, a preocupação, o desespero dessas escolas privadas. Então, por essa razão, eu quero pedir aos nobres pares que nos ajudem a aprovar esse projeto. Eu quero falar primeiro. Eu quero vistas do projeto, vereadora Sabrina. Só gostaria de fazer uma consideração, vereadora Leia. Infelizmente, nós não estamos assistindo aqui em Goiânia nenhum aceno por parte do prefeito em relação ao socorro para os pequenos e médios empresários. Não estamos vendo a abertura de linha de crédito, nós vamos vivenciar um grande momento de desemprego e o governo municipal não acena com nenhuma política de atendimento, de socorro. A senhora apresenta uma possibilidade, eu vejo como salutar, e não acredito que o prefeito acate, mas quando for votado, o vereador Zander pediu visto, mas quando for votado, vou votar com a senhora por uma questão de entender que há uma omissão do Executivo em apresentar um plano aí de socorro, de apoio e de crédito para o funcionamento da nossa economia. Vereador Divino? Não. Em votação, pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Divino Rodrigues, com a palavra. Vereadora Sabrina Garcês, vereador Zander, vereadora Priscila Bocão, Paulo Magalhães, Alecta, o Hélito Peixoto, líder do prefeito. Queria fazer um agradecimento à Cristina, que antes da gente entrar no recesso, tinha um projeto meu de lei, e eu achei ele de extrema importância para que a gente pudesse aprovar esse projeto. E hoje ele está na pauta, e eu queria pedir o apoio de vocês. Quando eu fiz aquele projeto que os ônibus, no aeroporto, nas rodoviárias, tinha necessidade de colocar o álcool em gel, os bancos, olha, nós vamos entrar na justiça, porque isso é um absurdo que a Câmara Municipal está fazendo através desse projeto do vereador Divino Rodrigues, e hoje é uma realidade o álcool dentro até dos nossos carros, vereadora Sabrina, vereadora, doutora Cristina, e nós fizemos um projeto agora que eu acho ele extremamente importante, que é um projeto
que dá direito à entrada aos cursos livres que são regulamentados pelo MEC. E o parecer foi o contrário, mas a Cristina fez um voto em separado e os meus pares acompanharam. Então, quero agradecer a Cristina e vocês que acompanharam e pedir o apoio para que hoje a gente possa aprovar esse projeto, porque é mais um projeto pós-pandemia que vai ajudar a nossa população, a nossa juventude de Goiânia, que estuda e precisa muito desse benefício. Eu quero pedir o apoio de vocês. Obrigado. Com meu apoio, você pode contar, vereador Divino. Senhoras e senhores, vou declarar suspensa a sessão, esperando o projeto que o vereador Wellington Peixoto solicitou. Peço que a vereadora Leia e a vereadora Tatiana Lemos, que vocês fiquem